Agora esta chamada está sendo gravada. Muito bem, então nós vamos ler hoje o canto 1, capítulo 7. O filho de Drona é castigado, do Srimad Bhagavatam. Nós vamos dar sequência, então, na leitura do Srimad Bhagavatam, tá bom? No estudo que nós estamos fazendo do Srimad Bhagavatam. Hoje, versos 43 e 44. Uvacha chasahanti asya bhandanaya nansati muchatanesha brahmano nitaram guru. Om Sarahasyo Dhanurveda Savasya Pashamyamaha Astra Gramas Shabhavata Shikshito Yat Anugrasaha Om Shikshito Yat Anugraha Om Hariom. Tradução. Ainda continuamos com, né, só lembrando aqui que nós estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7, o filho de Drona é castigado. Verso 43 e 44. Ela não pode tolerar que Ashwatthama estivesse atado por cordas, e sendo uma dama devotada, disse: soltai-o, pois ele é um Brahmana, nosso mestre espiritual. Foi pela misericórdia de Dronacharya que aprendestes a arte marcial de atirar a flecha e a arte confidencial de controlar armas. Muito bem, retomando. Ela não pôde tolerar que Ashwatthama estivesse atado por cordas, e sendo uma dama devotada, disse: soltai-o, pois ele é um Brahmana, nosso mestre espiritual. Foi pela misericórdia de Dronacharya que aprendeste a arte marcial de atirar flechas e a arte confidencial de controlar armas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito bem. Então a gente está seguindo aqui, né, no estudo que nós estamos fazendo dessa parte do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, ele tem uma série de são que seria em muitos pontos, né? Eu estava assistindo agora pela manhã, né? Antes de, como vocês sabem, eu costumo acordar muito cedo pelas manhãs por conta das cerimônias de fogo que eu realizo, e eventualmente entre um espaço e outro, né? Porque algumas das cerimônias que eu realizo em parceria, né, na Índia. Então, eu tenho que, né, aguardar o time, o tempo, então às vezes sobra um espaçozinho e eu recebi um documentário sobre a cidade de Mohenjo-Daro, que é um documentário sobre uma cidade histórica, né, que foi recentemente encontrada pelos arqueólogos, que fica ali onde atualmente é o Paquistão, que era todo o território da Índia, né, no passado remoto. No período em que o Srimad Bhagavatam foi compilado, um pouco antes aí desse período, historicamente falando, o mundo se resumia à Ásia. Não existia mundo fora da Ásia ou do Oriente Médio. O mundo era a Ásia ou o Oriente Médio. Tá? Não existia Europa, não existia América Latina. A Europa
você tinha ali, nesse período, tribo de caçadores-coletores, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, só para fazer uma referência, né? Porque, nesse caso, está se tocando no assunto, principalmente, eu já toquei, já mencionei lá atrás, acho que da última vez que eu dei aula, sobre o Bhagavatam, nós mencionamos a respeito do, da, da, da delicada questão que envolve, né, a pena de morte. Na cultura védica, a pena de morte é aplicada. Os reis védicos sempre aplicaram a pena de morte. Também recebi, por coincidência, né, parece que essas convergências, né, vão se acumulando, né, num único ponto. É muito interessante isso, porque juntamente eu vou fazer a ligação entre os assuntos, tá? Mas juntamente com o documentário sobre Mohenjo-Daro, que era uma cidade extremamente pacífica para o período, você tinha os arqueólogos, eu até sugiro que vocês assistam, eu vou colocar aqui, só que está em inglês, né? Mas você tem a opção de colocar, né, legendado, mas eu vou deixar aqui para vocês conhecerem né, os estudos que são feitos sobre Mohenjo-Daro. É uma cidade de aproximadamente de 9 a 10 mil anos, tá? Ela é extremamente moderna, com recursos que os europeus, por exemplo, só vieram a conhecer a partir do século XIX, para vocês terem uma ideia, século, né, 18, 19, que é a questão do saneamento, da limpeza pública, né, da administração pública do saneamento. Essa cidade, ela era uma cidade, os vestígios arqueológicos demonstram muitas áreas de lazer e muitos brinquedos de criança, poucas armas, e ela durou aproximadamente 4 mil anos, pelo que os arqueólogos apontam. O problema da evasão, a cidade deixou de existir por conta da mudança do curso do rio. Depois de milhares de anos, a mudança do curso do rio obrigou os habitantes a saírem dali. Mas sempre foi uma cidade muito pacífica, tinha muitos brinquedos de crianças, jogos para adultos, jogos inteligentes como xadrez, dados, e muitos brinquedos para crianças, né? Muitas áreas de lazer público, pouquíssimas armas foram encontradas e muita atividade comercial, muitas atividades, utensílios, joias, produção artística, roupas, assim, utensílios utilizados para vestígios de... Bom, enfim, era uma cidade com uma estrutura voltada para o cidadão comum, ou seja, era uma cidade que acolhia o cidadão comum e eles tinham vida em qualidade bastante elevada. O selo que é um tipo de selo que eles têm, a, é, eu acho que isso eu posso compartilhar, porque está comigo aqui no meu WhatsApp, eu até separei, é, vamos lá, eu vou compartilhar isso, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouco disso daí também. É, olha só, esse selo, esse, tá, bateria, pediu help, só um minutinho, pessoal, minha bateria pediu socorro aqui, mas eu acho que, pronto, vamos lá. Olha só, vocês estão vendo aí, é, esse, vocês estão vendo aí esse selo, ok? Esse dado aí. Esse é um dos, um dos achados arqueológicos de Mohenjo-Daro, tá? É, essa essa forma, ela se remete, né, a o que seria uma forma abstrata de Shiva, tá? Eles calculam, né, ah, se relacionam essa forma com uma forma ancestral de Shiva, a forma da divindade de Shiva. Agora, eu vou pegar para vocês ah, um, uma achados arqueológicos, vestígios arqueológicos dos celtas. Os celtas
são povos que viveram aproximadamente 600 de 1.000 a 600 anos antes de Cristo, tá? Depois, com o advento do cristianismo, eles foram dizimados pelos cristãos. Mas os celtas, eles viveram recentemente, né? Esse achado arqueológico de Mohenjo-Daro remonta a 6, 7 mil anos antes de Cristo, tá? Então, a diferença de tempo é bastante significativa, ok? Então, vamos lá. Agora eu vou mudar aqui para vocês, tá? Eu vou colocar agora, essa daqui é a dos celtas. Ó, essa é a dos celtas. Reparem que no centro dessa forma, você tem esse símbolo que é muito conhecido, inclusive é utilizado ainda hoje, esse símbolo, né? Que é um símbolo dos celtas. Na verdade, esse símbolo é uma das formas da suástica. A suástica é um símbolo védico, ok? Ah, aqui eu vou colocar para vocês. Eu vou pôr aqui para vocês uma imagem. Tentar aumentar um pouquinho aqui essa imagem. Será que eu consigo? Olha lá, consegui. É, notem, observem que aqui, nesse ponto, tem uma bandeirinha. Vocês estão vendo a suástica na bandeira? Alguém pode responder para mim, só para eu... Sim, Prabhu, estamos vendo, sim. Dá para ver aqui a suástica na bandeira? Dá para ver. Ó, Tranquilo aí. ó, esse recibo aqui é o recibo do ticket, não é? Do bilhete de passagem que o nosso mestre espiritual, fundador da ISKCON, Prabhupada, recebeu para vir ao Ocidente. Ele morava na Índia. Ó, esse ticket foi emitido em Calcutá na data de dia 4/8, portanto, desse mês, de 1965, tá? Bem depois da Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, o símbolo da companhia. A companhia é é, uma companhia de navios, tá? Chama-se Scindia, a companhia, e esse daqui era o símbolo dessa companhia, ok? Então tá. Agora, olha só, que eu quero que vocês, tá? Observem o seguinte: observem o símbolo, o formato do símbolo, e agora observem de novo é, o formato desse símbolo. Esses dois símbolos, eles têm a mesma raiz, tá? E é cultura védica, tá? Cultura védica. Agora, o que isso tem a ver com o texto que a gente está assistindo aqui? Aliás, o texto que nós estamos estudando aqui. A cultura védica, ela, como eu falei, há 7, 8 mil anos atrás, você tinha um tipo de civilização rudimentar fora da Índia, China, por exemplo, nesse período, né, aquelas regiões da Ásia, Vietnã, Camboja, essa região toda da Ásia, você tinha o Oriente Médio engateando
começando as primeiras cidades-estados, a Grécia era praticamente, a Grécia acho que nem existia nesse período ainda, porque os gregos são chamados pulindas, eles migraram da Índia, houve um problema político estrutural, e os pulindas saíram da Índia e migraram para o Cáucaso. São essas regiões aí, que atualmente são os gregos, por isso que eles têm muita cultura semelhante à cultura védica, porque eles são descendentes dos povos védicos, por isso que os europeus, por exemplo, são chamados de indo-europeus. A língua europeia é chamada indo-europeia, porque veio daí, desse vale, que é o Vale do Indo. E as culturas migraram para outras partes, naturalmente se desenvolveu. Irã, por exemplo, a palavra Irã significa terra dos arianos. Irã significa terra dos arianos. Em sânscrito, tem uma palavra védica chamada Aryan e Anaryan. Como Krishna fala para o Arjuna, Anarya Justan Asvagyan, ou Arjuna. Ele fala, aqueles que não entendem o valor da vida são não arianos, incivilizados. Aqueles que são covardes, aqueles que abandonam o seu Dharma, aqueles que são violentos com pessoas inocentes, aqueles que são incultos, esses são anárias, que significa que não têm conhecimento do valor da vida. Os arianos são cultos, espirituais e pacíficos. Esses são os arianos, os arianos. Aryan é uma palavra védica, é parte do sânscrito. Os iranianos são descendentes dos Aryans, ou seja, vieram do Vale do Indo. Depois eles romperam as relações, criaram suas próprias estruturas culturais. Mas se você olhar, se você for ali, Egito, Marrocos, eles chamam de Morocos, Marrocos, Iraque, Irã, os persas, eles têm cultura muito parecida com as dos indianos. Muito parecida com as dos indianos. Inclusive o zoroatrismo, o mitraísmo, o zoroatrismo, Zoroastro, que era o grande líder espiritual daquele período dos persas. Mitra, por exemplo, é uma divindade védica. Mitra significa o sol. Mitra significa sol. Surya, Mitra são nomes da mesma pessoa. E o mitraísmo nada mais é que culto ao sol. Os romanos adoravam Mitra, Inclusive, o domingo era reservado a Mitra, porque o domingo é o dia do sol. E aí eles trocaram o Mitra para Jesus, depois que Constantino converteu para o cristianismo, etc. Então, essa efervescência cultural, ela vem toda aí dessa região, tá? E, agora, afora o fato de que, com o passar do tempo, você vai perdendo os aspectos originais da cultura, a gente volta lá atrás, na cultura como ela era propriamente, na sua origem, a cultura védica, o mundo se resumia a esse ambiente, esse local. O mundo civilizado, nesse período, praticamente era a região da Índia. Não existia mundo civilizado fora da Índia. O mundo civilizado praticamente era a Índia. Tá? Então, você tem depois aí os desenvolvimentos. É claro que eles vão colocar os sumérios, os mesopotâmios, porque quem conta a história conta do jeito que quer, que os gregos são os pais da filosofia, etc., e por aí vai. Entretanto, a cada vez que o tempo passa, os estudos mostram que essas afirmações elas são incompletas. E na medida em que eles vão aprofundando as pesquisas, eles vão voltando à origem ancestral das nossas raízes de civilização. E aí nós encontramos a civilização védica. Tá? Antigamente se falava algarismos arábicos. Atualmente isso já caiu por terra. Eles já colocam, não é mais arábicos, é indo-arábicos. Ou seja, os árabes coletaram da Índia e espalharam pelo mundo. Então a Índia é a origem, inclusive, da matemática que nós utilizamos. Matemática sofisticada, moderna, é a origem nós temos aí, na base dessa cultura, nessa civilização. Agora, um dado muito interessante, um dado muito curioso, é que todas as civilizações do mundo fora da Índia, todas, absolutamente todas,
radicalmente todas, todas as que foram estudadas, todas as que foram apresentadas, a Grécia, os sumérios, os incas, os maias, os mesopotâmicos, os babilônicos, os judeus, todas, radicalmente todas, são fundamentadas em escravidão. O mundo sempre praticou a escravidão. A escravidão é a base da civilização ocidental. Fora da Índia, todos os países do mundo sempre praticaram a escravidão humana. Tá? Esse é um dado importante. Tá? Todas as religiões do Ocidente, fora da Índia, elas foram formatadas, fincadas, elas foram plantadas, germinadas, cultivadas com base na guerra, no derramamento do sangue, na ponta da espada, e cabeças, muitas cabeças, rolaram para que essas diferentes religiões se estabelecessem. As religiões, elas se estabeleceram no mundo com base na matança, no sangue, na espada e na garganta. Todas elas, praticamente todas elas, tá? Agora, voltando à origem ancestral da nossa civilização, desse planeta. A civilização, o maior império, primeiro e maior império da Terra, conhecido, reconhecido pela comunidade científica, pela comunidade como patrimônio público, é a Índia. E a Índia, o território da Índia, o ambiente da Índia, nunca na história utilizou-se do recurso da escravidão em suas bases estruturais. Então, não existe, nunca existiu escravidão na Índia. Tá? Os problemas técnicos da Índia começaram a existir a partir da invasão dos mongóis, Gengis Khan, ou os muçulmanos, e não Gengis Khan, mas, enfim, aquele período ali. Tá? Agora eu estou me confundindo um pouco com... tem o Império Mogul e os mongóis. São um pouco diferentes entre eles, mas a partir das invasões bárbaras na Índia, então passou-se a ter características de fora da Índia dentro da Índia, que é o que se vê, tá? Agora, só um minutinho, pessoal. Como eu estava dizendo, a cultura védica, a civilização védica, ela não foi pautada, ela não foi gerada, ela não foi nutrida, ela não foi alimentada, ela não foi construída, ela não floresceu a partir das guerras, nem tampouco a partir da escravidão. Não havia escravidão e não havia guerras. A cidade de... as guerras eram, como vocês estão vendo aí, eram guerras... era como se hoje, o MMA, por exemplo, jogo de futebol, né? Você tem um estádio, lá os times vão lá, se degradeiam lá, e acabou. Ali só os jogadores se resolvem entre si. Crianças e mulheres não são envolvidas, cidades, plantações não são envolvidas. Então, isso daí faz parte do jogo, né, da disputa do poder. A disputa do poder sempre houve. As guerras, na cultura védica, existem livros sagrados que definem como devem ser as guerras. Livros sagrados para definir como as guerras devem ser feitas. E um ato de guerra é considerado também um ato sagrado, mas tem regras para que seja um ato sagrado. E todas as cidades eram muito pacíficas, os cidadãos eram livres, trabalhadores livres, comerciantes livres, e as crianças viviam livremente. Essa cidade de Mohenjo-Daro é uma cidade que ela, assim, é objeto de estudos de interesse internacional, e uma das curiosidades principais dessa cidade é a quantidade imensa de brinquedos de crianças, de jogos, de áreas de lazer para famílias. E o fato é que uma sociedade pautada em princípios elevados e, ao mesmo tempo, que praticava e tinha o comportamento que tinha a prática e o hábito da pena de morte. Né? Não estou exatamente fazendo a relação de que a pena de morte produz, né, uma sociedade pacífica, porém, o fato é que, onde você tem uma inibição para o mau caratismo, para
para violência, sabe? Você também tem um índice bastante menor e você tem cidadãos mais felizes e crianças mais felizes. Por exemplo, vocês estão acompanhando aí o presidente de El Salvador, tá? O presidente de El Salvador, ele deu uma entrevista recentemente, eu acabei, por isso que eu, né, falei, eu recebi tanto o documentário de Mohenjo-Daro quanto a entrevista do presidente de El Salvador, um jovem que decidiu que os cidadãos mereciam ser livres e os criminosos ficarem presos. E aplicou um sistema rígido em que os criminosos ficam presos e os cidadãos ficam livres. E nas sociedades pautada no sentimentalismo e na falta de compreensão das leis de Deus, os cidadãos são prisioneiros e os bandidos são livres. E não há segurança social. As pessoas vivem em estado de tensão. Os criminosos ficam livres, cometem crimes, são tratados com delicadeza e depois eles voltam a cometer crimes porque são liberados novamente para a sociedade, tá? Veja a diferença, né? O presidente de de El Salvador, esqueci o nome dele agora, mas ele fez o seguinte comentário, um comentário muito interessante, que eu até havia comentado na outra aula, né? Ele disse o seguinte: olha, eu sou crente, eu sou temente a Deus, eu temo a Deus, eu respeito a Deus, respeito a religião, respeito as famílias, respeito as crianças, respeito o cidadão. Eu sou uma pessoa da comunidade, eu faço parte desse país, eu respeito a Deus, eu sou temente a Deus, eu sou um homem crente. Agora, eu acredito que Deus perdoa, sim. Eu acredito que ele tem o dever de perdoar. Aliás, ele tem o direito de perdoar. Ele é o Senhor de todas as coisas, ele pode fazê-lo. Então, agora, nós, aqui na Terra, nós não temos a mesma autoridade que Deus. Se uma pessoa corta 3 cabeças, ela deve ficar, no mínimo, preso para toda a sua vida. E mesmo que ela se arrependa, eu não acho que essa pessoa vai ser feliz convivendo com o fato de que ela cortou 3 cabeças de pessoas inocentes e viver presa para sempre. Eu acho que é um ato de tortura desnecessária. Essa pessoa que não tem condições nenhuma de viver em sociedade deveria ser livre para sempre. Isso daí numa intenção de que não é esse sistema, que é o sistema de liberar a pessoa, seja implementado, ou seja, não é a pena de morte. Agora, veja esse verso aqui, um homem, né, um homem violento que abordou 5 crianças inocentes, né, num certo sentido, essas crianças estavam dormindo, ele cortou 5 cabeças dessas crianças, e a mãe, que está aqui, que é, no caso, a Draupadi, ela faz esse seguinte comentário, deixa eu pegar o verso. Ela vai comentar da seguinte maneira. O verso diz: ela não pôde tolerar que Ashwatthama estivesse atado por cordas. E sendo uma dama devotada, disse: soltai-o, pois ele é um Brahmana, nosso mestre espiritual. Lembre-se, a mulher, ela naturalmente, ela produz ocitocina. Se a humanidade dependesse da mulher para caçar, nos primórdios da humanidade, da formação humana, o homem sempre caçou. Ele mata, ele rasga, ele sangra, ele traz a presa para casa. Ele tem pouca ocitocina, né? Então, o excesso de ocitocina, que é produzido, né, por descargas pelo leite, enfim, pelos hormônios, pelos órgãos femininos, torna o ser feminino mais terno, mais suave, mais amoroso, mais compassivo, mais perdoador. E, de certa forma, também para assuntos, vamos dizer, pragmáticos, não raras vezes, também irracional, por conta do excesso de amor. Por isso que, por exemplo, numa família, muitas vezes, o pai, que é aquele que vai chamar o filho e mostrar como devem ser as coisas do ponto de vista do caráter, independentemente da opção da sexualidade, seja do pai ou seja do filho, independentemente de qual seja a opção da sexualidade, o caráter humano é válido para todos,
independente. Então, o pai vem e ele vai fazer com seriedade, com força, coisas que a mãe não consegue fazer por conta da questão sentimental. Nas escolas, por exemplo, da cultura védica, os filhos, os pais, né, eles sempre trabalham na agricultura ou no comércio. Então, os pais não ficam, o homem não fica com o filho. Quem fica com os filhos são as mulheres. Então, o que se orienta na cultura védica? A partir dos 8 anos, o filho vai para a escola do mestre espiritual para ser educado na escola do guru, que é como um regime de internato. Aí a mãe pode visitar, eventualmente o filho vai para casa, visita os pais e tal, mas o filho fica com o guru. Por quê? Por conta do problema da questão da emoção, do sentimento, dos sentimentos, da emoção da mãe, que interfere no desenvolvimento do caráter do filho. O pai fica fora. Quem fica com os filhos são as mães. Então, os filhos são orientados, os filhos homens vão para as escolas para serem treinados, para aprender a ter caráter, coragem, enfim, valentia para enfrentar a vida, para proteger a família, que essa é a função dos homens. Então, se observa aqui não é porque os homens são melhores, nada disso, né? Então, é bom que a minha fala seja gravada integralmente, né? É porque tem a ver com a questão biológica, da capacidade que o homem tem de ter a frieza necessária para tomar certas decisões que a mulher não consegue tomar, nem sempre, principalmente por conta da questão da produção hormonal da ocitocina, que faz com que ela seja mais perdoadora, compassiva, enfim, acolhedora, etc., que é justamente o que os filhos fazem quando aprontam, o pai chega para fazer, né, a correção dos filhos. Para onde eles correm? Para a mãe. Normalmente é isso que acontece. Inclusive, muitos problemas de relacionamento entre os pais se deve ao fato de que os filhos, percebendo essa vantagem, manipulam, porque filhos também podem ser eventualmente tirânicos, manipulam esse comportamento, se utilizam da mãe como escudo para manipular o pai, que fica inviabilizado, né, de dar educação ou de correção, e acaba se sentindo neutralizado dentro do campo familiar e começa a ter discussões com a mulher por conta da educação do filho. É muito comum isso daí, por conta desse aspecto que as crianças percebem essa função, que é a tendência à ternura, a tendência à fragilidade emocional da mulher em si. Aqui, a gente vê agora, se a gente quer falar, por exemplo, então vamos falar das qualidades da mulher e tal, etc., então é só olhar na Bhagavad Gita, que Krishna aponta todas as qualidades das mulheres. São qualidades divinas, são qualidades espirituais, ternura, compaixão, amor, perdão. É isso que nos faz humanos. São qualidades especificamente em profusão nas mulheres, nas mães, nos seres femininos, tá? Então, assim, cada coisa no seu devido, né, na sua devida posição, na sua devida condição. A condição feminina, ela é superior espiritualmente por conta da ternura, da compaixão, do amor. Entretanto, do ponto de vista da correção, do caráter, da força, da determinação de colocar as coisas em ordem, o masculino é muito mais apropriado. Em casa, uma mãe, por exemplo, que tem um pai presente, um pai atuante, um pai presente, se sente mais tranquila, porque os filhos costumam respeitar mais o ambiente por conta da presença do pai. Isso é natural, isso é criação de Deus, foi Deus que fez assim, não é uma decisão minha, é uma análise, é uma situação normal que todas as famílias, que são famílias integrais, que tem pai, que tem mãe, pai presente, mãe atuante, sabe que é assim que funciona, é o pai que dá mais ou menos ali o tom de que o respeito e a ordem tem que ser mantida. Se o pai não é presente, quem tem que fazer essa função é a mãe, mas ela assume a função do pai. Só que é a mamãe, mas assume a função do pai. Se o pai está presente, o pai mesmo faz. Aqui nesse caso, por exemplo, vocês podem ver que, olha só, ela vai dizer, foi pela misericórdia de Dronacharya que aprendestes a arte marcial de tirar flechas e tal, etc., de controlar a mente. Ela está falando o quê? Ela está... a gratidão dela como mulher, como mãe, como seguidora, como devota da cultura védica, ela está colocando os princípios da gratidão, da ternura, do perdão, da compaixão, tudo isso é válido. Tudo isso é correto. Tudo isso é adequado. Mas não para um ser, um criminoso,
incompetente, malvado, como era o cidadão aqui que está sendo julgado, tá? É claro que ele vai morrer, né? Assim, ele vai ter uma vida infernal, na história aqui, ele vai ser solto, né? Depois ele vai morrer. Mas aqui, por conta dessa benevolência da Draupadi, o rapaz, ele foi, não, ele foi, então, o Drona, aliás, o Ashvatthama era o nome dele, ele foi apenas castigado e foi liberado, porque ela o liberou. Agora, ela como mãe, ela tinha o direito de pedir perdão, de ter compaixão do rapaz, porque ela é um ser, ela pode fazer isso. Mas a justiça não tem essa obrigação. Por exemplo, se alguém chega, é um assassino, e matou o filho, então, a pessoa que teve o filho morto vai e diz para o juiz: juiz, eu perdoo o assassino. A mãe pode até fazer isso, mas a justiça não tem esse dever de perdoar o assassino. A justiça vai aplicar a justiça que tem que ser aplicada. Porque tem outras mães. Existem outras mães. Pode fechar a tela, tá bom? Não precisa compartilhar a tela, não, tá? Quem está com a tela aberta? Isso, pode deixar a tela fechada. Então, existem outras mães. A mãe a Draupadi não era a única mãe em risco. Tá? A compaixão dela, o pedido de perdão dela está correto como ser humano, como mulher, como mãe. Ela tem esse direito de sentir perdão, de pedir compaixão, de lembrar a gratidão que os parentes desse rapaz tinham, etc. Tudo isso está certo. Entretanto, o que ela não está levando em consideração aqui é que existem outras mães e outros filhos que correm risco com ele solto. Ela não consegue ver isso, porque ela não falta a frieza de tomar a decisão nesses momentos, que a cultura védica não considera. Então, se vocês pegarem a palavra de Krishna um pouco atrás e a palavra da Draupadi, conflita. Krishna está dizendo, mata essa besta. E Draupadi está dizendo, não, liberte-o, porque ele faz parte de uma família boa. Olha a diferença. Qual dessas duas afirmações é válida? Krishna está dizendo uma coisa. Draupadi está dizendo outra. Qual é a nossa tendência sentimental, a nossa tendência humana, a nossa tendência homocêntrica, a nossa tendência baseado na ideia de que o homem é o criador de tudo, é o senhor de tudo. Ele vai colocar a moral dele em primeiro plano, que é o que acontece nos países ocidentais. Nos países ocidentais, o homem tem uma moral acima da de Deus, porque ele considera que a pena de morte é uma coisa ruim, decadente, degradada. E, ao mesmo tempo, ele esquece o fato de que a pena de morte, ou a condição da morte, é uma condição da criação do universo. E os seres humanos, eles vivem sob a condição, e que eles estão passando por essa pena capital, que é a pena de morte. Como nós falamos da outra vez, todas nós, almas, que nascemos como seres humanos, nascemos com um laudo, uma condenação. Ou seja, é um corredor da morte. Então, a ausência, e agora, evidentemente, que, como eu falei da outra vez, tá? O problema da estrutura, da capacidade de ser justo, de ter justiça, de fazer justiça de forma adequada, ela pode gerar problemas, é verdade, mas a pena de morte em si, ela produz uma sociedade mais pacificada, onde os cidadãos honestos andam mais seguros, são mais protegidos pelo Estado. Essas cidades do passado, a cultura védica sempre teve a pena de morte. É aplicada para quem ateia fogo numa casa, para quem sequestra a esposa de outra pessoa, para quem mata outra pessoa, ou para quem rouba alimentos em situação de emergência, ou seja, com falta de alimentos na cidade, alguém vai lá e rouba o mantimento de alimentos, que é para dividir para a população.
Em alguns detalhes assim, essa pessoa é levada, ela é julgada e ela é alvejada com flechas. Essas flechas, as pontas delas eram colocadas substâncias em que a pessoa morria mais rapidamente, por compaixão para aquele cidadão que seria, então, sacrificado. Então, Krishna, nos versos anteriores, ele vai, então, informar, ele vai, então, dizer para Arjuna, Arjuna, você prometeu para sua esposa que você traria a cabeça dessa besta para ela. Aqui está a besta. Agora, corte a cabeça, mate-o. Então, esse é Krishna. Ele é o Supremo. Ele está aplicando uma determinação. Agora, ele não está dizendo para matar uma pessoa inocente. Ele está mandando eliminar uma besta. E isso é o que faz uma sociedade segura. As bestas são eliminadas ou aprisionadas. E os cidadãos livres são livres. As crianças andam livres. E as bestas, aprisionadas ou eliminadas. E no passado, a cultura védica aplicava esse sistema, só para vocês entenderem culturalmente, tá? O posicionamento dentro da cultura védica, em que a pena de morte é aplicada, ok? E, ao mesmo tempo, as sociedades eram fundamentadas em liberdade e não havia escravidão. A única sociedade na história do planeta Terra em que a escravidão não foi a base da sua construção. A única sociedade na história do planeta Terra em que as religiões não se degradeiam, não se matam entre si com espadas para se estabelecerem. Então, um ambiente intelectualmente saudável, com cidadãos livres, com um governo dármico, ou seja, com pauta no objetivo supremo, que é a evolução dos seres. Tá? E esse exemplo que eu dei da bandeirinha que tem a suástica, esse símbolo significa justiça, lealdade e liberdade para os inocentes. Esse é o valor, é isso que significa suástica. Nós não falamos na cerimônia de fogo, swaha. Não é isso que nós dizemos? Swaha, swastika, swaha. A suástica é um símbolo védico. É que o Hitler tomou a suástica emprestada para o seu partido, para seus projetos, inclusive o conceito de arianos, né, civilizações, ou conceito de pessoas civilizadas, para estabelecer e deu errado, deu ruim. Mas o símbolo védico, que é a suástica, significa prosperidade, justiça para todos, liberdade para todos, felicidade para todos. E não tem como você ter um ambiente com justiça para todos, felicidade para todos e prosperidade quando as bestas andam soltas para fazer o que quiserem com os cidadãos que são honestos. Então, justiça social significa que assassinos, estupradores, seres dessa natureza são todos eliminados do campo, assim como o câncer deve ser eliminado do corpo para salvar o corpo. Bestas, nas formas de seres humanos, têm que ser eliminados para que a humanidade seja segura, para que as crianças sejam seguras. Assistam esses filmes, essas séries de serial killers. O cara vai, mata uma criança, mata uma família, 10 anos depois é solto. Vai, mata outra criança, mata outra família, e fica assim. Com base em quê? Com base na ideia de que nós somos superiores a Deus. E somos capazes de educar esses tipos de criaturas hediondas que não merecem viver entre pessoas saudáveis, entre pessoas honestas, entre as crianças, principalmente. Quem sofre mais com isso são as crianças. Porque isso aconteceu no início da Kali Yuga. Essa guerra acontece na junção da Treta Yuga, do Dwapara Yuga com a Kali Yuga. Então, quando entra a Kali Yuga, começa esse tipo de discrepância sentimentalista em relação a esse tipo de criatura. Essas pessoas, quando elas são eliminadas, elas não morrem. As almas, elas são eternas, tá?
Então, essas pessoas, quando elas são eliminadas, elas são entregues a Deus, pelo menos dentro da cultura, mesmo dentro da cultura ocidental, antes do cidadão morrer, ele tem o direito, vem um padre, vem uma pessoa da religião, para ele se arrepender, para ele fazer as pazes com Deus, depois ele tem esse direito também. Então, ele é entregue a Deus. Então, Deus é que vai cuidar dele. Ele só não tem condições de ser um ser humano e conviver com os humanos. Em certas coisas que é responsabilidade nossa. Nós rezamos para Deus, mas nós trabalhamos para que o alimento chegue na casa. Algumas coisas são responsabilidades nossas. Então, a justiça social é uma responsabilidade nossa. E criaturas como esse daí, o Asvatama, que matou 5 crianças degoladas, cortou a cabeça de 5 crianças, ele tem que ser entregue a Deus. Ele tem que ser entregue ao pai. Não é assim que a escola faz, quando uma criança é muito, assim, antissocial e prejudica as outras crianças, o que a escola faz? Entrega a criança para o pai e fala, nós vamos expulsar o seu filho não tem condições de estudar nessa escola, entrega para o pai, não é assim? Para os pais. Os pais é que ficam com a criança. Então, quando uma pessoa assim é eliminada, ela é entregue a Deus. Ela não é eliminada para sempre, porque a alma é eterna, ela é entregue a Deus. Olha, aqui está seu filho, não tem condições da gente dar conta dele aqui. Esse é o conceito védico, é para vocês entenderem, tá? Que vocês vão ver aqui uma crítica social devido ao fato de que Krishna, a pessoa suprema, está dizendo, essa criatura tem que morrer. E Draupadi, uma mulher cheia de compaixão, de ternura, de perdão, de gratidão, está dizendo, não mate. Tá? Então, essa diferença aí tem que ser computada na hora de considerar a cultura védica. Essas decisões são decisões dos homens. Os homens é que tomam as decisões, não tem mulheres que vão lá fazer, mesmo aqui no Ocidente, por exemplo, os carrascos, as pessoas que apertam o botão para o cidadão morrer, lá nos países onde tem pena de morte, não, as mulheres não entram nessa operação. Por que elas são poupadas? A cada 10 soldados, 9,5 são homens. Por conta do fato de que os sentimentos que elas têm, tá? Independentemente, essa é a minha opinião particular, uma opinião pessoal minha, tá? É a minha compreensão pessoal, mas essa compreensão pessoal, ela também pode ser defendida publicamente, a tese pode ser defendida publicamente. Não consideraria que o aparato da justiça brasileira ou de países ocidentais, da América Latina principalmente, tenham condições de implementar um sistema justo, porque muitas pessoas inocentes podem se prejudicar por conta disso, é verdade, mas em termos conceituais, pelo amor de Deus, não distorçam as minhas palavras, entendam o que eu estou falando, não tentem se passar por seres superiores moralmente, só porque têm uma opinião politicamente correta, tentem entender o conceito em si, puramente filosófico. A pena de morte é um princípio que existe na criação, todas nós estamos passando por isso, e nós queremos, assim, organizar a nossa existência para que nós não passemos mais por esse fenômeno, e, ao mesmo tempo, ele, sim, é aplicável em condições onde as pessoas são honestas, onde os dirigentes são honestos e dármicos, e isso era o contexto da cultura védica ancestral. É que nós não temos mais isso, se perdeu por conta da Kali Yuga, mas lá atrás era assim e funcionava muito bem. E a cidade de Mohenjo-Daro é uma prova viva do que eu estou falando aqui. Uma cidade de 10 mil anos, cidadãos livres, muitas crianças nas ruas. Sem guerras, sem bandidos soltos, crianças livres, cidadãos livres, pessoas felizes, bem alimentadas, artísticas e espiritualizadas. Esse é a cultura védica. É isso que nós defendemos, é isso que nós idealizamos, é sobre isso que nós falamos. Então, é isso, tá? Se alguém tiver alguma diferença em relação à opinião e quiser conversar comigo pessoalmente, ou me trazer para algum ponto de debate, ou alguma coisa assim, eu estou aberto, eu sou um pensador, eu posso mudar de opinião também, se eu for convencido. Tá? Basta fundamentar. Bem fundamentado, eu também sou convencível, porque eu sou um pensador. Mas eu peço que, por favor, sejam cautelosos
prudentes na hora de fazer um julgamento em cima dessa minha fala, porque eu estou fundamentando ela com dados de documentos históricos, estatística, e nós temos exemplos práticos de que funciona muito bem, e onde se tem esse funcionamento bem, os cidadãos são livres. E é o que nós queremos para a humanidade. Uma humanidade livre, o que nós queremos para as crianças: segurança, felicidade, adultos saudáveis que cuidem delas com gentileza, com amor e com respeito. É isso que nós queremos para a humanidade e para as crianças, tá? Eu sinto muito, tá bom? Mais uma vez aqui o tempo, mas esse é um assunto delicado, um assunto muito sério, que não dá para simplesmente eu tocar nele com 5 minutos. Aqueles que se foram prejudicados pelo excesso do meu tempo, eu peço também perdão para vocês por isso daí, tá? Mas é que a gente ouve tantas coisas e muitas das coisas que nós falamos são facilmente distorcíveis, então eu preciso colocar a minha opinião honesta perante vocês, defender essa posição, e também me dispor a estar aberto para mudar de opinião caso a opinião contrária seja bem fundamentada e justa, principalmente para as crianças. Porque as 5 crianças aqui, nesse caso, faleceram. A mãe das 5 crianças está perdoando o algoz, o assassino, e libertando ele. O que vai acontecer com as outras crianças que estão soltas? O risco que as outras crianças estão sofrendo ao esse algoz aqui ser libertado. Tem que ser pensado nas demais. Tá? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.